Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui baseados no Salmo 144, já estamos na nossa jornada ao longo dos Salmos, estudando os Salmos juntos. Começamos lá no Salmo 1, já estamos no Salmo 144. O título aqui é um salmo davídico, Ações de graças pela proteção de Deus. Ações de graça pela proteção de Deus. E o texto sagrado diz: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. A minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, quem é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a tua mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um novo cântico, e no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória e quem livra da espada maligna a Davi seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas e não lhes haja rotura nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha. Vem estar conosco toda quarta-feira, às 20 horas. Hoje nós temos o culto da fé. Hoje vamos ter o pastor Irã, nosso mestre, professor de seminário teológico, um grande presidente da organização Luterana Livre, vai estar conosco hoje, quarta-feira, às 20 horas, na nossa igreja, Igreja Casa na Rocha. Preletor de fora, homem muito preparado, vem estar conosco, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. E todo domingo, 9 horas da manhã e 19 horas, temos 2 cultos na nossa comunidade. Venha fazer parte dessa turminha abençoada, dessa comunidade de fé, cheia do Espírito Santo, abençoada pelo poder de Deus. Quero mandar um abraço para a Claudinha, Lucilene Promais, a Camila Godoy Beauty, o Dr. Jimmy Gonçalves, querido e precioso, o Anderson Sunahara, que está aqui conosco também. Então, vamos que vamos. Estamos aqui no Salmo 144, como eu falei. Que lições preciosas podemos aprender nesse lindo salmo? Que lições maravilhosas Deus tem para nos ensinar através desse salmo maravilhoso. É interessante que a autoria e o cenário desse salmo é um salmo atribuído a Davi, refletindo as suas experiências como rei guerreiro e possivelmente em meio a conflitos que Davi vivenciou. O contexto histórico da época são as lutas contra os inimigos de Israel, mas também revela a dependência de Deus que Davi tinha diante do Senhor. Algo que é positivo, maravilhoso. Em meio às lutas do dia a dia, precisamos aprender a depender mais e mais de Deus. Está lá em 2 Samuel 22, exemplo disso, luta contra inimigos. Também esse salmo dá para se ler em paralelo com o Salmo 18, que tem a mesma temática, luta contra inimigos e dependência de Deus. Quais são os temas centrais desse salmo? Soberania divina, fragilidade humana, esperança messiânica e bênçãos convenantais. Convenantais significa covenant, ou seja, pactuais, bênçãos pactuais. É interessante que a ênfase aqui é na conexão entre o reinado de Davi
e um reinado de Cristo, futuro, profético, que ainda há de acontecer. Então vemos Davi aqui como uma tipologia, um símbolo, um tipo, uma metáfora de uma alegoria, né? Ou uma metáfora de Cristo, que ainda há de vir reinar, da mesma maneira que Davi reinou, e esse reino teocêntrico, tendo Deus no centro, assim Cristo reinará para todo sempre no reino milenial, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos analisar versículo por versículo, o que podemos aprender nesse salmo. Primeiro, louvor pela força divina. Do versículo 1 ao versículo 2, nós vemos aqui Deus como rocha e fortaleza. Será que Deus é a tua rocha? Será que Deus é a fortaleza da tua vida? E vemos a referência aqui a Cristo, porque ele menciona a rocha espiritual. E nós sabemos que a rocha espiritual para o crente hoje é Jesus. Lá em 1 Coríntios 10:4 fala sobre isso. Vemos também Davi mencionando vitórias em batalhas como resultado do treinamento divino e não da habilidade humana. Então é muito interessante, Deus vai nos treinar, Deus está nos adestrando para a batalha, tudo isso para que tenhamos como resultado do treinamento divino a vitória sobre a batalha. Não é habilidade humana, é algo sobrenatural, é algo que Deus forja a nossa vida através das circunstâncias, das batalhas travadas, a começar no nosso coração. É interessante que vemos também a teologia da guerra justa. Davi como instrumento de Deus para estabelecer a justiça de Deus na terra, prefigurando também o juízo final de Cristo. Tá bom? Primeira reflexão, então, louvor pela força divina, de 1 a 2 é o primeiro pontinho que nós queremos trazer para você. O segundo ponto, uma reflexão sobre a fragilidade humana. Do versículo 3 ao versículo 4, vemos o contraste entre Deus e o homem. Primeiro, um questionamento da atenção divina ao homem, quando o salmista diz, que é o homem? Ecoando aqui o Salmo 8, versículo 4 também. Vemos a doutrina da depravação humana. O homem se corrompe, cai, né, com a queda do homem através do pecado e recebe de Deus, se arrependendo, voltando-se para Deus, uma graça imerecida. Uma relação aqui com a salvação do homem através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vemos a humildade como resposta adequada à transcendência de Deus, um Deus transcendente, um Deus que está para além de nós, mas um Deus também que é imanente, ele tem desejo e quer habitar em nós. E a humildade é a chave, é a resposta certa diante da grandeza desse Deus transcendente. Terceiro pontinho, clamor por uma intervenção cósmica. Clamor por uma intervenção cósmica do versículo 5 ao versículo 8. As imagens aqui são apocalípticas. Abaixa os céus, toca os montes, tudo isso simbolizando a manifestação gloriosa de Deus. Do versículo 5 ao versículo 8. Dá para fazer um link aqui com o Salmo 18, de 9 a 15. Vemos aqui uma interpretação escatológica, uma prefiguração da segunda vinda de Cristo, da volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E o juízo final de Jesus. Abaixo os céus, ou seja, os céus descendo sobre a terra, e Deus tocando os montes, aqui prefigurando a segunda vinda de Cristo e juízo final, que são descrições apocalípticas da vinda do Messias na sua batalha, a batalha do Armagedon, de forma gloriosa ali no Monte das Oliveiras e tal, é mencionado isso, tá bom? Então, inimigos aqui também como mentiras, né? Alusão à oposição espiritual, que vai ter lá no futuro de forma profética, mas que também já tinha na época de Davi, uma oposição espiritual e uma necessidade da libertação do mal vindo da parte de Deus. Só Deus pode nos libertar do mal. Só Deus pode nos capacitar diante de uma oposição espiritual. Lembrando que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Em quarto lugar, vemos a renovação do louvor e petição. Do versículo 9 ao 10, nós vemos aqui um cântico novo. Adoração como resposta à salvação. Mesmo em tempos de crise, sempre a adoração deve ser a resposta em meio à salvação, à libertação divina, quando estamos enfrentando alguma luta, problema, tribulação ou crise. Vemos também o foco na fidelidade de Deus, em cumprir as suas promessas, também descrito no Salmo 33,
Versículo 3, Deus é fiel em cumprir as suas promessas. E em quinto lugar, o quinto pontinho, a oração por prosperidade e paz, do versículo 11 ao versículo 15. Vemos as bênçãos convenantais, ou seja, as bênçãos pactuais. Prosperidade vinculada à obediência, conforme nos descreve Moisés, lá em Deuteronômio 28, a bênção de Deus, as 14 bênçãos de Deus vinculada à obediência do seu povo. Vemos também filhos como plantas, no versículo 12, um simbolismo de crescimento espiritual e de vitalidade na comunidade da aliança, ou seja, nas igrejas cristãs que vão crescendo, se multiplicando, vão tendo a vida de Deus dentro das suas comunidades, e filhos espirituais como plantas é um símbolo aqui de crescimento espiritual, tanto individual quanto coletivo. Vemos também a visão do reino ideal, um reino de paz, um reino de abundância, um reino de justiça social sob o governo divino, antecipando aqui profeticamente o reino milenial de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vemos também uma advertência contra a teologia da prosperidade, uma teologia que diz que a prosperidade é fruto de uma fé cega, doida. Não. Na Bíblia Sagrada, a prosperidade é fruto da bênção espiritual, fruto da obediência dos crentes, e não uma energia positiva, um pensamento positivo, ou a fé pela fé, não. E não também o materialismo. Então é uma advertência contra a teologia da prosperidade. É claro que Deus quer nos prosperar, mas baseados e vinculados, a prosperidade é sempre vinculada à obediência. Leia na sua casa Deuteronômio 28. Quais são os temas teológicos do Salmo 144? A soberania de Deus. Deus tem o controle sobre a história e sobre as guerras humanas. Vemos também a cristologia, Davi como um tipo de Cristo, o rei perfeito, no caso Cristo, que trará juízo e paz para toda a terra. Vemos também a antropologia aqui, a fragilidade humana de um lado versus a graça sustentadora de Deus sobre a nossa vida. E vemos a escatologia, a esperança na intervenção final de Deus para estabelecer seu reino sempiterno, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são as aplicações práticas? Primeiro, dependa de Deus, reconheça a sua limitação humana e busque a força em Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo lugar, adore em meio à luta, ou seja, cultue a Deus mesmo em meio a crises, dificuldades, tribulações, confiando em seu caráter, em suas promessas. Terceiro lugar, ore por justiça e paz, ou seja, interceda pela manifestação do reino de Deus na terra. Aquilo que Jesus nos ensina a orar: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ore por justiça e paz. E quarto lugar, foco nas bênçãos espirituais. Valorize a prosperidade da alma acima da prosperidade material. É claro que Deus também quer nos prosperar materialmente, e esse salmo fala sobre isso. Mas valorize mais a prosperidade da sua vida interior, a sua alma, da sua vida espiritual, do que a sua vida material. Então vemos um chamado à fidelidade. O Salmo 144 desafia os crentes a confiarem no Deus guerreiro e pastor, cujo reinado culminará em Cristo, no reino do nosso Senhor, o milênio de Cristo, profético, escatológico. Vemos também um encorajamento para a igreja viver como comunidade da aliança, refletindo a justiça e a paz no reino vindouro. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, que Deus fale tremendamente ao seu coração. Leia aí na sua casa novamente esse salmo que eu li, o salmo de número 144, cujo tema é soberania divina, fragilidade humana e esperança messiânica, tá bom? Então, vemos claramente todas essas temáticas maravilhosas do Salmo 144. Deus abençoe você, tua casa, tua família. Dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal. Aqui no link de descrição tem todas as informações para que você contribua conosco, exercendo generosidade, colabore com esse ministério. Desde já nós agradecemos o carinho, o amor. Temos também as nossas mídias sociais, horários de culto, endereço da igreja. Vem estar conosco. Hoje temos o culto da fé com o pastor Irã Góes.
E no sábado, no domingo próximo agora, domingo de manhã, domingo à noite e segunda-feira à noite, teremos o pastor Mirinaldo. Teremos a Oficina da Alma, um seminário tremendo de libertação, cura interior, restauração de vida, de corações, de famílias. Vai ser uma bênção. Domingo de manhã às 9 horas, domingo à noite às 19 horas e na segunda-feira às 20 horas. Pastor Mirinaldo de Curitiba vai estar conosco, tá bom? Deus seja contigo, a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós e que o Senhor te abençoe no dia de hoje. Louvado seja o Senhor. Deixa eu terminar orando por você. Pai, abençoe os nossos amados irmãos que ouviram a sua palavra através do Salmo 144, onde aprendemos a depender mais de Deus, a orar em meio à luta, a adorarmos ao Senhor mesmo em meio às dificuldades, crendo que o Senhor agirá com seu poder, com seu caráter, com as suas promessas, com a tua unção e com a tua glória. Pai, oramos por justiça, por paz. Ó Deus, cremos na esperança vindoura de Jesus Cristo, nosso Rei eterno, que reinará a partir de Jerusalém, do trono de Davi, para todos sempre, estabelecendo, ó Deus, que essa manifestação tangível, visível, poderosa do reino de Deus sobre a terra. Pai, que possamos ter o foco nas bênçãos espirituais, valorizarmos a prosperidade da alma e não a prosperidade apenas material. Que o Senhor nos dê um coração conectado ao teu coração, um coração abençoado, um coração cheio de Deus, cheio da glória de Deus, cheio da unção de Deus, capaz de abençoar outras pessoas através daquilo que o Senhor tem construído no nosso interior. Nos liberta em meio às guerras da vida, nos dá vitória, nos adestra para a batalha, nos capacita a vencermos as lutas e dificuldades do nosso dia a dia, que no Senhor possamos fazer proezas, que no Senhor possamos alcançar vitórias extraordinárias sobre a nossa vida. Liberta o cativo, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo, derrama a tua glória, a tua presença palpável, poderosa, o Espírito Santo sobre cada vida é o que nós te pedimos. Pai, abençoa o teu povo, aviva a tua obra, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um abraço também para o Gunnar Burrelts e todos, a Lucilene Promais, todos os nossos queridos irmãos estão aqui conectados conosco. A graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós.